Queria fazer uma correção. Não foi uma fuga. Na verdade, eu fui orientado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a sair do país porque havia uma ameaça de morte contra mim e contra minhas irmãs. Quer dizer, não bastassem as ameaças contra mim, eles estenderam as ameaças às minhas irmãs. Depois de 17 denúncias à Polícia Federal, 17 denúncias formais das ameaças de morte, eu apresentei as provas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, não tendo poder de polícia e não tendo poder de proteção, uma vez que o governo Temer se negou a uma medida cautelar que me protegesse, a OEA me recomendou que eu fosse para o exílio. Então não foi uma saída, não foi uma escolha, foi uma recomendação, e foi uma recomendação acertada, porque o grupo que me ameaçava é o mesmo grupo que depois foi descoberto e desbaratado como o grupo que articulou a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, e esse plano do golpe do 8 de janeiro incluía o sequestro e o assassinato de Alckmin, de Lula e de Alexandre de Moraes. Então a gente está falando das mesmas pessoas que estão envolvidas também no assassinato de Marielle Franco em 2018. Então não se tratou de uma fuga, mas de um esquema de sobrevivência. Ou seja, não fosse isso, eu não estaria aqui conversando com vocês. Sobretudo porque a primeira coisa que essa gente fez em 2018 foi associar meu nome ao suposto atentado que o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, sofreu em 2018. O da facada. Aquela facada, aquele suposto atentado. Então, imediatamente eles criaram uma teoria conspiratória e começaram a espalhar uma fake news de que eu teria qualquer envolvimento com aquele negócio. E claro, isso era para justificar qualquer violência contra mim, ou seja, qualquer violência que eu sofresse no território nacional, e eu sou uma pessoa conhecida do Oiapoque ao Chuí, não era um deputado normal, um desses vereadores federais que ninguém sabe quem é, que está lá no Congresso Nacional eleito como deputado federal, mas ninguém sabe quem é. Ao contrário deles, eu era uma pessoa nacionalmente conhecida, uma pessoa politicamente exposta e, portanto, depois do assassinato de Marielle Franco, eu era a vítima da extrema-direita para o plano de poder da extrema-direita. Então, por esse motivo, eles me associaram de maneira criminosa a esse suposto atentado, e até hoje, cada vez que eles querem, de alguma forma, mobilizar a base deles, eles voltam com essas mentiras. Claro que eu tenho 2 super advogados que advogam para mim pro bono, o doutor Lucas Mourão e o doutor João Tancredo, que são 2 grandes advogados, e a gente faz uma varredura, e cada vez que a gente identifica que essa mentira partiu de uma pessoa com seguidores, de uma pessoa com um perfil público, uma pessoa que tem noção do que está fazendo, de que está mentindo, a gente processa, e eu já ganhei vários processos. Sério? Você conseguiu mapear toda a origem disso aí? A gente não consegue mapear a origem, porque a desinformação digital, ela tem essa característica. Eles criam um site apócrifo, hospedado provavelmente, em muitos casos, fora do país. Eles publicam a notícia e depois os perfis começam a republicar. Então a gente não vai em cima da origem, mas vai em cima dos perfis que replicaram. Estão replicando. Porque esses sim têm responsabilidade sobre o que devem publicar ou não. Você tem todas as ameaças que foram feitas para você tem tudo concreto ali? Todas mapeadas. Tenho todas mapeadas. Todas estão na mão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nas mãos dos meus advogados, nas mãos da Polícia Federal, e estão comigo porque elas também foram objetos do meu doutorado. Eu fiz... eu ainda não defendi a tese, vou defender esse ano, mas já entreguei a minha tese na Universidade de Barcelona sobre a desinformação digital e sobre essa ascensão da extrema-direita a partir da teoria conspiratória, da mentira e desse tipo de assédio. Teve um indivíduo que está preso ainda, no Marcelo, se não me engano. Esse está preso, e esse é grave porque ele
depois de preso, ele atuou de dentro da prisão. E esse cara, Caraca. esse cara é muito perigoso. Ele tinha um fórum, na verdade. Aliás, esses fóruns masculinistas têm se multiplicado, né? Se vocês têm filhos, fiquem muito preocupados com isso, com o acesso dos seus filhos à internet e a esses fóruns, porque é nesses fóruns que muitos meninos têm cultuado uma misoginia, um ódio às mulheres e planejado esses ataques escolares. Então nós tivemos em 2011 aquele atentado na escola Tasso da Silveira em Realengo, em que 12 meninas foram assassinadas. O cara que matou aquelas meninas estava nesse mesmo fórum desse sujeito, que esse sujeito criou. E esse sujeito, ele tinha uma obsessão especial por mim e por uma professora da Universidade do Ceará. Deixa eu lembrar o nome dela agora. Bom, não vou me lembrar o nome dela agora. Mas, enfim, éramos nós dois os principais alvos, né? Ela por ser feminista, Lola, a professora, Lola Loronovich, e eu. E eles fizeram um plano de assassinato em que eles mapearam as câmeras do prédio do Congresso Nacional para saber onde havia ponto cego, onde que eu pudesse ser atingido sem que os caras, o assassino fosse identificado. Então a gente está falando de coisas muito sérias. Logo depois rolou, não sei se em Santa Catarina, não lembro agora, ou foi em São Paulo, um outro atentado também em escola, perpetrada por um aluno que frequentavam esses fóruns. Então, no meu caso, tinha uma ameaça que vinha das milícias, dessas milícias, esse crime organizado que divide o território do Rio de Janeiro e disputa o território do Rio de Janeiro, milicianos condecorados pela família Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Eduardo Bolsonaro concedeu medalhas a milicianos que estavam envolvidos no assassinato de Marielle Franco. Então tinha uma ameaça que vinha dessas milícias, uma ameaça generalizada que vinha da extrema-direita, e de uma extrema-direita que atuava por meio do assédio, do acosso digital, como o MBL, por exemplo, que é uma organização criminosa nesse sentido. O MBL faz parte disso? O MBL é parte disso. O MBL se especializou, era uma startup que se especializou em assediar pessoas publicamente, em acossá-las e depois difamá-las. O MBL espalhou uma mentira sobre Marielle Franco apenas 4 horas depois do assassinato dela. Imagine o que é para uma mãe e um pai, você que tem 2 filhos tatuados em você. Imagine o que é você ver seu filho, você saber que seu filho levou uma rajada de metralhadora em que a maioria dos tiros atingiu a cara dela, e você vê 4 horas depois o nome da sua filha ser difamado, associado, dizendo que ela morreu por envolvimento com traficante. Pois o MBL espalhou essa mentira. Então o MBL praticava essa violência e tinha esses loucos, esses sociopatas que estavam por toda parte, que pertencem a esses fóruns masculinistas homofóbicos. Então, o ano de 2018 foi um ano muito terrível para mim, me causa terror, né? Você tá falando totalmente, terror, totalmente. Me causa muito gatilho. Você chegou a desenvolver síndrome de pânico? Desenvolvi, assim? Sim, eu trato até hoje. Eu trato uma depressão ansiosa por causa disso. Eu vivi em cárcere privado, eu era acompanhado por seguranças 24 horas por dia, eu não podia ir à praia, não podia ir a restaurantes, não podia ir a lugares nenhum, porque essas pessoas estavam em toda parte. Você teve que contatar seguranças na Espanha também? Não, fora... E lá não teve... porque quando eu saí eu fui para a Alemanha. O meu endereço, inclusive, não era uma coisa certa. Eu fui para a Alemanha, depois eu fui para os Estados Unidos, a convite da Universidade de Harvard, como professor convidado. Depois eu fui para a Espanha, eu tive um tempo em Paris. Tudo isso porque o exílio não são férias. Eu tinha que ir onde houvesse trabalho, né? Porque, enfim, eu tinha que trabalhar. Eu deixei um mandato para trás por causa disso, né? Um mandato para o qual eu tinha sido eleito. Era minha terceira eleição. Eu tive que deixar tudo para trás e viver nessas condições,
O que me ajudou muito foi uma bolsa da Open Society Foundation, graças a Pedro Abramovay, que foi uma das figuras que me ajudaram muito, o professor James Green, da Universidade Brown, nos Estados Unidos, e o professor Sidney Chalhoub, do Departamento de História da Universidade Harvard. Foram pessoas que me seguraram fora, que me deram bolsas, que me deram emprego, para poder eu sobreviver nos 4 anos e meio de exílio, porque os partidos daqui de esquerda, embora eu tivesse sido deputado 2 mandatos pelo PSOL, e esses partidos também estavam um pouco se importando. Ninguém nunca me ligou para saber como eu estava, eu nunca recebi uma ligação de ninguém para perguntar se eu precisava de um alfinete ou de uma água. Apesar disso, eu falo isso sem nenhum tipo de ressentimento. Não acho que ninguém tinha obrigação de nada, mas eu acho que existe uma coisa chamada solidariedade e decência, que é uma coisa que eu sempre tive em relação a todo mundo aqui no Brasil. Você esperava um apoio maior por parte deles? Eu esperava pelo menos isso, né? Mesmo na pandemia, quando estourou a pandemia, que todos, de certa forma, enlouquecemos e todos fomos empurrados para um exílio, no meu caso, um segundo exílio, porque eu já estava no exílio, a pandemia me empurrou para um segundo exílio. Eu esperava, sei lá, um pouco mais de solidariedade. Como é que você está do outro lado do mundo, sozinho, durante uma pandemia? Eu poderia ter me infectado e morrido sozinho, minha mãe poderia ter morrido nesse tempo. As pessoas estavam tocando suas vidas, eu entendo, porque o Brasil também estava sob um inferno, né? O inferno de uma administração criminosa que levou a pelo menos 300 mil pessoas mortas diretamente por causa da negligência do governo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o exílio não são férias. E eu não podia voltar, porque essas pessoas estavam no poder, essas pessoas estavam aparelhando a Polícia Federal, essas pessoas estavam aí planejando assassinatos e planejando um golpe, né? Então eu não podia voltar, eu só pude voltar quando o Lula venceu. E eu lutei bastante para essa reeleição, né? A gente trabalhou muito. Mas foi uma decisão sua, assim, depois que o Lula venceu, vou voltar pro Brasil, ou teve alguma conversa, agora você pode voltar, que você vai ter um apoio maior? Eu voltaria de qualquer jeito, porque eu estava 4 anos e meio longe da mãe, longe da minha família, longe dos... mais, né? Meus sobrinhos nasceram, eu estava no exílio, então meus sobrinhos me viam por uma imagem. Nunca tinham me abraçado, eu precisava voltar para minha família. Mas eu voltei também porque a princípio, eu recebi um convite do presidente Lula para integrar a equipe de comunicação, principalmente para trabalhar o combate à desinformação, às fake news. E né, foi um convite dele, diretamente feito por ele, enfim, em Madrid. E acabou que não deu certo isso. Eu acho que há males que vêm para bem, e pronto, bom, é isso, mas eu tinha que voltar, eu precisava ver minha mãe, né? Eu sou muito ligado à minha mãe, muito mesmo, eu trabalho desde os 10 anos para levar a dignidade para a vida dela, eu não queria estar no exílio.